Ela ligou. No meio do próprio casamento. No altar. Com 200 pessoas olhando. E a mulher do outro lado atendeu. O padre parou no meio da frase, como se tivesse esquecido o que vinha depois. O noivo travou, o sorriso congelado, sem saber se avançava ou recuava. E o silêncio que tomou conta da igreja. Não era um silêncio comum. Era pesado. Denso. Era o tipo de silêncio que acontece quando todo mundo percebe, ao mesmo tempo, que alguma coisa saiu completamente do controle. Ela ainda segurava o buquê. As flores estavam perfeitas. O vestido impecável. Tudo exatamente como tinha sido planejado durante meses. Tudo no lugar. Tudo certo. Mas nada daquilo era real. Porque 30 segundos antes de entrar na igreja, o celular dela vibrou. E aquele pequeno detalhe mudou tudo. Um vídeo. 10 segundos. Sem mensagem. Sem aviso. Sem explicação. Só imagem. E antes de você tirar qualquer conclusão, fica comigo até o final. Porque essa história não é só sobre traição. É sobre o momento exato em que alguém percebe que estava vivendo dentro de uma mentira. Ricardo sempre foi o tipo de homem que parecia certo. Não perfeito, mas estável, educado, previsível. E isso para ela significava confiança. Ele sabia falar, sabia ouvir, sabia observar. Mas o mais importante, ele sabia se adaptar. Ele entendia as pessoas e usava isso com precisão, sem exagero, sem chamar atenção, sem deixar rastros óbvios. E foi exatamente por isso que ninguém percebeu, nem ela. Durante 4 anos o relacionamento parecia tranquilo, sem grandes brigas, sem crises, sem escândalos. E é exatamente esse tipo de relação que mais engana. Porque não tem explosão, só pequenas inconsistências, pequenos atrasos, pequenas coisas que parecem irrelevantes. Uma mensagem respondida rápido demais, outra respondida tarde demais. Um olhar que desvia por meio segundo. Nada grande o suficiente para gerar confronto, mas suficiente para gerar dúvida. E toda vez que a dúvida aparecia, ela fazia o que a maioria das pessoas faz. Explicava, justificava, ignorava, porque acreditar era mais confortável do que questionar. E pensa com calma. Quantas vezes você já fez isso? Quantas vezes você percebeu algo estranho, mas preferiu manter as coisas como estavam? Renata estava em tudo, desde o começo. 12 anos de amizade, 12 anos construindo confiança. Ela sabia coisas que ninguém mais sabia. Sabia detalhes, sabia histórias, sabia quem ela era. Antes mesmo de tudo aquilo começar, ela ajudou a escolher o vestido, escolheu as flores, participou de cada decisão, estava presente em cada momento importante. E ainda assim, havia algo errado. Não era óbvio, não era direto, mas estava ali, pequenos atrasos, pequenos silêncios, pequenas hesitações, e uma frase que ficou na cabeça dela por dias. Você tem certeza? Na hora pareceu cuidado. Hoje, parece aviso, porque culpa não desaparece. Ela se esconde, mas sempre escapa. Em pequenos detalhes, em pequenas falhas. Mas só percebe quem está disposto a enxergar. E talvez esse tenha sido o maior problema. Ela não estava. A manhã do casamento começou cedo. Muito cedo. Daquelas manhãs em que o corpo acorda antes da mente. A adrenalina já estava lá. O nervosismo. A expectativa. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. As madrinhas chegaram. A maquiagem começou. As fotos. Os risos. Os pequenos erros que são resolvidos. Tudo dentro do esperado. Tudo normal. Mas tinha algo fora do lugar. Renata estava diferente. Não de um jeito óbvio, mas presente demais. E ausente ao mesmo tempo. O celular na mão mais tempo do que o normal. Olhares rápidos. Respostas curtas. Nada que justificasse um confronto. Mas suficiente para incomodar. E mesmo assim,
Ela ignorou. Porque aquele não era o dia para dúvidas. Era o dia para certezas. Foi então que a sogra entrou no quarto, pálida, as mãos tremendo, o olhar evitando o dela. Ela começou a falar. Minha querida, eu preciso te contar uma coisa sobre o Ricardo. Mas antes que terminasse, o cerimonialista entrou apressando tudo, chamando todo mundo, organizando a entrada. E naquele momento, ela se calou, engoliu o que ia dizer e saiu. E aquele silêncio ficou. Hoje ela sabe, se aquela frase tivesse sido completada, nada do que veio depois teria acontecido. A igreja já estava cheia. 200 pessoas esperando. 200 pessoas prontas para testemunhar o que deveria ser o início de uma vida. O vestido chegou. O horário avançou. O coração acelerou. E então, o celular vibrou. Número desconhecido. Sem texto. Só um vídeo. Ela abriu. Quarto de hotel. Luz baixa. Cortina fechada. Som ambiente quase inexistente. E então, ele apareceu. Ricardo. Natural. Como se aquilo fosse rotina. E alguns segundos depois, Renata. Sem hesitação. Sem esconder. Sem dúvida. Ela fechou o vídeo. Sem reação. Sem escândalo. Sem lágrima. Só silêncio. E naquele silêncio interno, tudo fez sentido. Porque havia um detalhe. Pequeno. Mas impossível de ignorar. Uma bolsa. A mesma bolsa que ela tinha dado de presente. Renata sabia. Sabia que ela veria. Sabia o que estava fazendo. E decidiu mostrar. Porque não conseguiu dizer. Agora pensa rápido. O que você faria naquele momento? Sairia em silêncio? Ou faria o que ela fez? Ela poderia ter ido embora. Poderia ter saído pelos fundos. Cancelado tudo. Evitado o confronto. Mas não fez isso. Porque naquele momento, não era mais sobre fugir. Era sobre encarar. Ela pediu o microfone. E ninguém entendeu. Nem o padre. Nem os convidados. Nem o noivo. Mas ela sabia exatamente o que estava fazendo. Ela não queria uma explicação privada. Ela queria uma verdade impossível de negar. E o que aconteceu depois? É exatamente o que a maioria das pessoas não teria coragem de fazer. Ela ligou. O som do telefone ecoou pela igreja inteira. Uma vez. 2. Na terceira, o celular tocou na bolsa de Renata. E todo mundo ouviu. Não havia mais dúvida. Não havia mais versão. Não havia mais saída. Renata abriu a bolsa devagar, olhou a tela, respirou fundo e atendeu. Eu vi o vídeo. Silêncio. 3 segundos. Pesados. E então? Eu sei, fui eu que mandei. E naquele momento, não foi só o casamento que acabou, foi a ilusão. Mas se você acha que esse foi o pior momento, calma, ainda não acabou. 8 meses. Foi o tempo. 8 meses. Metade do noivado. Metade da vida que estava sendo construída. Mas o mais perturbador não foi o tempo. Foi a constância. Porque aquilo não era um erro. Não era impulso. Não era acidente. Era padrão. Era repetição. Era escolha. E ela só não tinha visto antes. Ela saiu da igreja. Não correndo. Não chorando. Mas consciente. E isso incomodou mais do que qualquer escândalo. Porque pessoas assim contam com silêncio. Contam com vergonha. Contam com dúvida. Mas dessa vez, não tiveram. Ricardo tentou. Tentou controlar a narrativa. Tentou inverter os papéis. Tentou fazer parecer que ela era o problema. Mas não funcionou. Porque a verdade não estava só com ela. E quando 2 versões se encontram, a mentira não sustenta. Depois, ela descobriu o resto. Dívidas. Muitas. Antigas. Crescentes. E um plano. Casar. Acessar a herança. Resolver a vida dele. E desaparecer. Eles não queriam uma esposa. Queriam um banco. E por pouco, conseguiram. E se você gosta de histórias assim, daquelas que começam normais e terminam desse jeito, já se inscreve.
Porque aqui, a gente fala do que muita gente vive em silêncio. Ela não perdeu um casamento. Ela perdeu uma mentira. E isso dói, mas também liberta. Porque existe uma diferença enorme entre ser enganado e continuar sendo. E naquele dia, com o microfone na mão e a verdade no celular, ela fez a única coisa que não podia mais evitar: parar. Agora me diz, com sinceridade, se fosse você, com o microfone na mão e a verdade na sua frente, você teria feito a ligação? Ou teria fingido que nunca viu